Então, cara, vamos falar um pouco dos confrontos, né? Que vão ter agora nas oitavas de final, porque já tem confrontos decididos. Então, é muito interessante a gente poder analisar um pouco já. A gente tava falando ontem A gente falou ontem de Holanda e Estados Unidos e Inglaterra e Senegal, mas já foram decididos mais 2 confrontos de oitavas de final. Então eu queria saber o teu prognóstico, cara, porque é o seguinte: assistindo todos os jogos, a verdade é que a Polônia provavelmente, tá? Futebol, gente, futebol, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer, a Dinamarca até pra mostrar isso aí. A Polônia provavelmente vai ser estraçalhada pela França. Tem uma grande possibilidade disso acontecer. E a Austrália, acho que eles vão tentar jogar contra a Argentina mais ou menos como eles jogaram hoje também, né? Mais ou menos como eles jogaram hoje contra a Dinamarca. Vão ficar fechadinho, o Sutar vai fazer 212 cortes dentro da área, né? Tirar 58 bolas de cabeça. Só que a Argentina melhorou sua produção ofensiva e me parece que os caras vão macetar a Austrália até o gol sair, né? Não, eu não consigo imaginar a Austrália tendo uma chance de passar, apesar de que eles foram muito guerreiros nessa Copa, tem muito mérito, muito crédito. Então, de parabéns, mas eu acredito que são... Ao contrário das outras duas aqui, que a gente falou um equilíbrio um pouco maior, né? Que a gente falou sobre Inglaterra e Senegal, principalmente Holanda e Estados Unidos. Eu acho que essas duas eliminatórias aqui, dessas duas oitavas, estão meio... com um favoritismo muito, muito grande para seleções maiores, né? Tu concorda com isso ou não? Sim, com certeza. Eu acho que França e Polônia poderia ter uma disparidade menor se não fosse o desempenho tão ruim da Polônia nesse último jogo, né? Porque, assim, a Polônia tinha feito um jogo interessante contra a Arábia Saudita. Eu esperava que hoje eles não fossem se acovardar tanto, e acabou que isso não aconteceu. Mas com esse cenário que se coloca, cara, é uma disparidade muito grande, uma diferença muito grande entre as equipes. E se tudo correr como a lógica diz, especialmente se a Argentina jogou hoje, e se a França jogar como ela jogou contra a Austrália, vai ser assim um massacre, cara. Não consigo ver um cenário em que as coisas se equilibrem. Só assim, futebol, né, cara? Futebol é futebol. E essa Copa tá rolando umas zebras muito malucas, mas se tudo ocorrer como é o normal, França e Argentina vão avançar de fase. Uhum. É, porque vale lembrar que a Polônia, o jogo que ela fez legal foi contra a Arábia Saudita, né? Foi contra a Arábia Saudita. Sim. E assim, a Arábia Saudita, a gente elogiou um monte aqui, os caras têm muito mérito, mas assim, nas outras duas partidas a Polônia não conseguiu mostrar praticamente nada, né? Então, contra a França, eu imagino que os caras vão tentar defender, vão deixar o Lewandowski lá, coitado, órfão lá na frente, né? Sozinho lá, abandonado, não vai ter ninguém lá com o cara lá, o maluco daquele jeito, tentando brigar com umas bolas longas e tal. E a França, me parece que o poder ofensivo deles, comparando com a zaga polonesa, vai ser difícil de aguentar, né? E também é interessante que da Copa do Mundo, que ao contrário da Champions, eu não tô falando que eu gosto disso aqui, tá? Eu prefiro o sorteio da Champions, sinceramente eu prefiro o sorteio da Champions. Mas o interessante dessa Copa é que já tem os confrontos definidos, então tu já pode projetar as quartas de final, as semifinais, né? O que é um negócio muito interessante. Então, se passar os favoritos de cada um desses confrontos aqui, né? Digamos, passa a Holanda, passa a Argentina, passa a França e passa a Inglaterra. A gente já poderia projetar um confronto de Inglaterra e França, que me parece que poderia ser equilibrado, né? Poderia ser bem interessante aí, apesar de que eu vejo favoritismo pra França, pelo que eu vi nessa Copa do Mundo. A gente poderia ter um confronto entre Argentina e Holanda, que aí, meu amigo, eu acho que teria bastante favoritismo da Argentina, por causa do futebol demonstrado pela Holanda até aqui. Talvez, se eles fizerem um grande jogo contra os Estados Unidos, né? Talvez a gente possa começar a considerar a Holanda como um adversário mais difícil de ser batido, mas se eles jogarem mais ou menos o que eles jogaram na fase de grupos, eu acredito que a Argentina teria grandes chances de já ter um caminho traçado mais ou menos, né? Obviamente sem que os caras subam no salto alto aí, né? Sem que eles já contem vitória antes da hora, mas eles poderiam ter, eles têm na verdade, creio eu, um caminho traçado com certa, não é, a palavra não é tranquilidade, mas assim, um caminho acessível. Um caminho acessível até a semifinal, não sei se Menos você concorda. difícil, né? É, Menos difícil do que poderia. E esse é o chaveamento do Brasil, tá? desse lado Então, aqui, né? se o Brasil. Então poderia pegar a É, se o Argentina na Bra... semifinal, né? Argentina, Holanda, se o Brasil chegar na semifinal, vai pegar um deles. É porque assim, eu acho que o confronto Argentina e Austrália tem um franco favorito. Eu acho que a Argentina tem tudo pra passar por cima. Já a Holanda e Estados Unidos, não. Eu acho que a Holanda e Estados Unidos, quem passar, eu não vou estar surpreso, sabe? Eu não acho que tem zebra nesse confronto, não. Então, assim, qualquer um dos dois que passarem, Cara, só explica um pouquinho vai. por que não vai ter zebra, porque às vezes a pessoa não assiste sempre a gente, ou não assiste o podcast inteiro, pega só essa tua fala e daí a pessoa acha que tá igualando Estados Unidos e Holanda. Mas é porque nessa Copa os Estados Unidos teve um desempenho muito bom, né? E a Holanda é o contrário.
Não só os Estados Unidos teve um desempenho muito bom, conseguiu competir muito bem contra a Inglaterra, que é uma seleção que tem um poder técnico muito maior do que a Holanda, como a Holanda em si não empolgou muito, né? Então, assim, é aquilo que eu comentei na última live, que talvez a Holanda chegue no mata-mata e vire a chave. Porque o grupo da Holanda era muito tranquilo para a Holanda, sabe? Não era um grupo com grandes desafios. Então, eles podem ter jogado em marcha lenta, igual muitas seleções fazem. Mas a gente vai ter que esperar pra ver. Essa aqui é a verdade. Assim, dependendo desse jogo, tá? Vamos supor que a Holanda ganhe bem dos Estados Unidos. Ela vai chegar pra enfrentar a Argentina com o peito estufado, cara. E vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil. Eu acho que a Argentina tem um time melhor, mas não tão melhor ao ponto de você dizer que a Argentina vai passar por cima da Holanda. Fora que, sim, esse é um confronto histórico, tá? Holanda e Argentina, eles têm alguns jogos aí bem... Graúdos. Como é que eu posso... Históricos na Copa do Mundo, né? 78 e em 2014, principalmente. Então, tomara que as duas passem. Sinceramente, eu adoraria ver uma Argentina e Holanda. Mas a gente vai ter que esperar pra ver. Uhum. E do outro lado aqui, tu acha que França e Inglaterra, como é que seria? O da Inglaterra é igual ao outro cenário, né? A França é franca favorita, muito favorita contra a Polônia. E a Inglaterra, menos, mas ainda assim é muito favorita contra o Senegal. Agora, cara, se rolar um jogo entre Inglaterra e França, meu irmão, tanto de jogador bom em campo, assim, vai ser um bagulho de louco, tá? Doido. É que assim, cara, a gente tende a torcer pra zebra, né? A gente gosta quando tem uma zebra, quando a equipe mais fraca ganha do grande. Mas, pô, cara, a Copa do Mundo acontece a cada 4 anos, cara. Assim, vocês vão me desculpar. Mas eu quero que tenha um Argentina e Holanda e um França e Inglaterra, cara. Eu quero ver a treta dos caras, dos jogadores bons. Quero ver as melhores equipes se enfrentando, cara. Assim, não tem jeito. Aham, justo. Mas tu acha que França e Inglaterra pegaria a França com mais favoritismo ou pau a pau? Sim. Não, a França é mais favorita. Porque a França é uma equipe mais pronta. E eu acho que a França não tem um cara como o Mbappé, sabe? A Inglaterra não tem, né? Assim, a Inglaterra. Eu sei que você vai falar do Harry Kane. Eu acho que o Harry Kane é um baita do centroavante. Mas eu acho que a Inglaterra não tem um cara de jogo grande como o Mbappé. O Mbappé ele aparece muito em jogo grande, sabe? Muito. A gente já falou isso aqui várias vezes, não vamos estar se repetindo. Então eu acho que ele é um cara que nesse tipo de jogo, meu irmão, o que ele cresce, o que ele acorda assim, nervoso, já com gosto de sangue na boca, é brincadeira. Então acho que a França tem digamos, um favoritismo de 60 para 40, vai. Uhum. Eu acho que eu tô mais ou menos nessa aí também.